Boa noite, meus amados irmãos. Anoiteceu, já chegou a negritude da noite. Deus já recolheu a luz do dia, mas mesmo que o mundo venha estar em treva e está, nós devemos confiar no nosso Deus e entregar a vida a Ele a todos os momentos. Fazer o certo, tanto na luz quanto nas trevas. A nossa missão é sempre fazer o bem, buscar o caminho da paz e seguir lá. E essa paz é Jesus Cristo que nos dá chances e oportunidade de estarmos se arrependendo dia após dia, enquanto houver fôlego de vida, dependendo das ações de cada ser humano. Há pessoas muito malignas nessa terra e talvez esta não tenha mais salvação. Como eu disse, dependendo das ações de cada ser humano, todos nós somos pecadores, mas há pessoas mais malignas, uma mais que as outras, e nós podemos nos arrepender e recorrer a Jesus Cristo e mudar o nosso caminhar, fazer com que tudo seja diferente, com o nosso Pai Todo-Poderoso guiando-nos, dando-nos a alimentação carnal e espiritual, e nós irmos nos alimentando da sua palavra e nos limparmos cada vez mais das pessoas malditas. Todos nós sabemos que há vizinhos, há amigos, há todos os tipos de pessoas que são malignas, e essas pessoas, a palavra de Deus fala que nós devemos manter distância, se afastar delas, de tudo que ela venha praticar. Elas praticam o mal e ainda ri, e ainda zomba da tua cara, ainda dá gaitada, ainda fala um monte de coisas ruins contra a sua vida. Ela no erro e ainda quer colocar o erro delas como se fosse o certo, e na prática da iniquidade dela, empurrando o erro sobre vós, acaba fazendo que, de certa forma, mesmo que você não compactue e não dê valor, acabe vivenciando os momentos diabólicos dela, porque nós vivemos num mundo muito apertadinho, é grande, mas em compensação é apertadinho, e praticamente uma parede é colada na outra, e passamos a viver até com demônio, pessoas que praticam o mal, à luz do dia, à luz da noite, e não há hora para praticar o mal. Mas Deus mandou que nós se visse como espelho, assim, exemplo, né? Na verdade, um alerta para nós não andarmos como nenhuma delas, não se juntar com nenhuma delas, nem com nada que ela faz, nem com nada que ela pratica nessa terra, nem com nenhuma obra dela, nem ser
participe das palavras torpes dela e nem está onde elas estão. O nosso Deus manda que nós venhamos se juntar com as pessoas maravilhosas, as pessoas do bem, as pessoas que amam servir a Deus, que amam se vestir bem, que amam estar na palavra, que amam passar a palavra um para o outro. Como nós estamos aqui, de certa forma eu estou fazendo uma pequena oração e de certa forma todos nós estamos sendo guiados para o reino do céu, porque tanto eu que estou passando, como vocês que estão a ouvir, todos nós somos bem-aventurados e somos contemplados pela grandeza de Deus, para que não venhamos a praticar o mal e venha praticar sempre o bem e desejar sempre o bem ao nosso semelhante. Porém, como eu disse, há pessoas muito amaldiçoadas, por exemplo, uma pessoa como Marcoli Beiramar, que são líderes de gangue, de coisas diabólicas da pesada. Então essas pessoas, nós não queremos aproximação com elas, porque elas, por ambição e por não querer dar um murro numa broa, elas praticam todos os tipos de iniquidade, inclusive assassinato contra a vida dos inocentes. Eles têm um tal de tribunal do crime, eles aí lá em São Paulo, que pega as pessoas e leva para lá para o tribunal deles e passa a praticar os atos criminosos deles como se ele vivesse à margem da lei, sendo que são criminosos, pessoas da pior espécie, o pior lixo que já se apresentou sobre essa terra. Então nós também não devemos se juntar com os falsos profetas, com os cangulosos, com os pastores amantes do poder político. Toda essa coisa também devemos desprezar. Hoje tinha uma acerola que estava caindo e se perdendo lá no quintal, eu acordei cedo, apanhei uma bacia, fiz uns 5 a 7 litros de suco, comprei uns pães, o rapaz botou mortadela dentro e eu distribuí por aí. Fui de a pé em cima de uma cadeira de roda triciclo. Em contrapartida, os líderes das igrejas, Papa, Malafaia e todo, estão a andar de carro blindado e nós fazendo a obra, andando no sol quente de a pé. Aleluia, louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, isto serve também de lição para nós que são apenas cães gulosos e que você sabe a sua luta, você sabe o seu sofrimento, você sabe as suas contas que você tem para pagar. Então você não deve estar fazendo com que esses cães gulosos andem num trono como se fosse o próprio Deus. Nós devemos se afastar de tudo que é mal e também dos falsos profetas e os cães gulosos, assim como os políticos que faltam com a verdade não habita neles, e quem habita nele é Satanás, o pai da mentira. Por isso, meus irmãos, devemos estar muito atentos. Devemos sempre olhar a verdade dentro da palavra de Deus e praticar sempre a verdade. Chega dessas conversas fiadas de dizer que você deve fechar o olho para Papa, para Malafaia e não ver nada do que ele está fazendo e você só fazer isso é conversa fiada. Porque a própria palavra de Deus diz que o cego guiando o outro, faz profeta guiando o outro, ambos irão por fogo. Então você deve estar muito atento com quem está pregando a palavra de verdade e com quem é amante do poder, amante dessa terra, amante do dinheiro e cães gulosos. E que Deus te dê discernimento e sabedoria para assim compreender e também repreender essas raças inimigas da cruz de Cristo. Oremos. Santo e glorioso e majestoso Deus, tudo que é proferido, Pai,
da nossa boca. São palavras até pesadas, mas são palavras verídicas, palavras que estão dentro do contexto da atualidade cristã. Nós devemos sim, ó Pai, ficar muito atento quanto aos falsos profetas, e eles são muitos, e muitos são os falsos profetas no mundo, praticamente quase todos. Todas as igrejas praticamente estão caídas, toda caída, lambuzada no dinheiro e na riqueza dessa terra, apegada ao dinheiro e à riqueza, e colocando fardo pesado em cima das ovelhas, que anda de a pé, anda de ônibus cheio por aí, e ele ostentando a vida mais luxuosa possível nas costas do nosso sofrimento. E as coisas não devem ser assim, meu Pai. Não é esse o preço que devemos pagar para ser cristão. Não é essa missão que o Senhor nos deste. A missão é a mais simples, mais pura e louvável possível. Nós se assemelhar, se possível for, com morador de rua, porque nada trouxemos para esse mundo e nada iremos levar. E também o Filho do Homem, que é o vosso Cristo, que está do vosso lado à direita, nunca teve nada de mansão, nem carro, nem helicóptero, nem coisa alguma nessa terra. Portanto, é o nosso foco principal e o nosso símbolo maior de convivência e andança cristã protestante sobre essa terra. Por isso, Pai amado, eu optei, em nome de Jesus, em fazer missões involuntárias, pessoalmente, eu e o Senhor me abençoando, e eu espero que assim seja abençoado por Ti, e assim eu seguirei ajudando um animal de rua, ajudando um morador de rua, e o que tiver no meu alcance e nas minhas condições na qual o Senhor provê, assim eu farei, sem precisar do tempo feito por mãos humanas e daquele homem que chega de carrão blindado lá, como se fosse o dono do mundo. Me perdoe, Pai amado, mas eu te peço que a tua misericórdia, como está na tua palavra, que o Senhor quer misericórdia e não sacrifício, assim também eu te peço, vindo da tua parte, não me dê sacrifício para carregar os cangulosos amantes do poder político e cristão nas costas, mas que o Senhor me dê a liberdade de João 8,36, quando nos diz que o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres das garras da religiosidade, das falsas doutrinas, dos falsos profetas e por aí vai. Hoje em dia, para ser pastor, Pai amado, precisa ter faculdade, precisa ter CCAA, mestrado, doutorado e por aí vai. Mas o Senhor nos mostra na tua palavra que o Senhor só fazia chamar, vem, seja pescador de homem, e nenhum deles estudava, nem fazia nada, apenas trabalhava conforme a ação do teu Santo Espírito e a boa aventurança vindo da tua parte. Assim também eu estou aqui aprendendo contigo, o Senhor é o meu professor principal, e assim eu farei, de graça o Senhor está a me dar a salvação e o teu reino, e de graça eu passarei também para os meus irmãos, sem cobrar nada. Que o Senhor, meu Pai, me dê sempre proveito e sustento na tua graça, Pai, para eu fazer o ide, como Jesus disse, de graça recebeste e de graça passai adiante ao teu semelhante. Que assim seja, Pai amado, diante de nossas vidas, e que assim eu seja lapidado diante do teu trono, diante da tua graça, diante da tua grandeza, no santo nome de Jesus Cristo, o Nazareno, o Galileu das nações, que perpetua perpetuamente nos corações daqueles que amam a prática do bem e do amor sobre a face dessa terra. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o teu nome. Exaltado seja a beleza e a grandeza da tua santidade sobre todas as nações. O Senhor, que está entronizado acima dos serafins e querubins, os arcanjos e toda a santidade, assim deve ser louvado e honrado, hoje e eternamente. Gratidão por tudo.
Até mais, meus irmãos. Tenham uma boa noite. Deus abençoe. Tudo de bom. E nos veremos.